Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio a candidata a vereadora em Chapecó pelo PSD, a Astrid Toso, para apresentar suas propostas de campanha, além de se apresentar para a nossa audiência. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Lembrando que as candidatas e candidatos a vereadora em Chapecó que concedem entrevista ao Diário do Iguaçu têm um tempo máximo de até 20 minutos para expor as suas ideias. Também é importante ressaltar que o tempo começa a contar a partir do momento que eu termino de fazer a primeira pergunta. Astrid, em primeiro lugar, muito obrigado por esta entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Obrigada, né? Obrigada a todos, né? Obrigada a esta casa, né? Que sempre nos acolhe com tanto carinho, né? Para divulgar realmente aí, fazer o papel social da comunicação para a nossa comunidade. Candidata, no nosso último bate-papo, a senhora ainda se apresentava como pré-candidata. Isso. Né? Como mudou, então, a sua rotina desde a nossa última conversa até este presente momento, que é o período de campanha eleitoral? Eu sempre digo, né? Agora é o momento de falarmos realmente de política, né? De discutirmos política, de avaliar os candidatos, de ver as ações, as propostas, né? De ver a sua vida pública, fazer todas essas análises. É o momento das pessoas conversarem de política. E eu sempre digo, as pessoas não gostam muito de política, né? Não gostam muito do político, mas não podemos esquecer que são os políticos, legisladores, principalmente, que fazem com que se organize uma sociedade, né, através de leis, que são eles que formulam as leis, dependendo da necessidade, então, das suas comunidades. Por isso, a grande importância de todo mundo falar de política. Eu disse, passou o tempo em que a política já não era tão discutida, já não era tão conversada em casa, na família. Hoje não, hoje tem essa condição, né? Todo mundo tem esse conhecimento de poder conversar entre familiares, discutir, analisar, não juntar o santinho lá da rua, né, e fazer o seu voto, mas fazer um voto consciente, um voto verdadeiro, um voto de responsabilidade de uma sociedade. Isso é democracia, eu acho, você ter essa responsabilidade perante uma sociedade em que nós vivemos, querendo sempre o melhor. Então, agora é o momento de falar de política, é o momento de pedir o voto, é o momento de se apresentar. Quando eu era pré-candidata, claro, era aquela ansiedade, né, de você poder ter o momento certo de poder estar se comunicando com a nossa comunidade, que está tão grande, o nosso Chapecó, né, e maravilhosa essa cidade que vem se desenvolvendo a passos muito largos mesmo. E realmente esse é o momento de eu falar, de eu visitar, de eu conversar, mostrar o trabalho, né, e ver o que as pessoas vão decidir dia 6 de outubro, né. Candidata, falando nesse assunto de apresentação, esta não é a primeira vez que a senhora concorre ao cargo de vereadora, né? Também já exerceu o cargo no Executivo Municipal como secretária da Educação. Uhum. Gostaria que a senhora contasse um pouco mais para a nossa audiência da sua trajetória na vida profissional, na vida pública e também na política. Eu estou na vida pública porque eu sou funcionária pública do Estado, né? No caso, já me aposentei. Mas estou realmente na política, ingressei como candidata a vereadora, já no primeiro mandato do nosso prefeito João, né? Quer dizer, no segundo mandato dele. E a partir dali, então, eu fui eleita 2 vezes consecutivas. A terceira vez, então, foi a professora Sueli, que representou todo o nosso grupo, né? Nossa estrutura. E agora, pela 4ª vez, agora eu novamente, então, candidata a vereadora. Então, é a minha terceira eleição, né? Sempre obtivemos sucesso, graças ao trabalho de todos, e mostrando sempre o nosso trabalho. Acho que a política não é feita de promessas, né? Eu acho que a política é feita realmente de trabalho, de parceria, você mostrar que você está presente, que você pode ajudar as pessoas quando dá, quando legalmente pode, quando não dá, dizer que não dá. Então, eu acho que você tem que ter essa franqueza, essa liberdade de poder dizer o que realmente você vai conseguir fazer ou não. As minhas propostas dessa legislação são propostas que realmente vão se concretizar,
porque são propostas que são planejadas. Eu acho que tudo na vida pública você precisa de planejamento devido à grande burocracia que nós enfrentamos. Então, são períodos muito longos para até você conseguir finalizar um projeto. Então, desde a abertura de licitações, né, desde empreendimentos, enfim, essa questão burocrática legal, né, ela acaba atrasando muito, ela leva um tempo maior do que se fosse um órgão privado. Então, o que a gente propõe realmente é que vá acontecer. Ou já está acontecendo, já está se iniciando, ou vai acontecer. Para os próximos anos, é lógico que eu quero fazer o melhor por Chapecó, dentro do orçamento que nós tivermos para os próximos anos e também dentro das legislações vigentes, porque tudo tem mudado muito rápido. Então, de repente, eu posso vir aqui propor algo que daqui 2, 3 anos ainda eu não consiga fazer. Então, isso fica, acho que tu cria uma perspectiva, né, para a comunidade que depois você não vai alcançar. E isso é ruim, é muito ruim. Então, em todos os nossos pleitos de candidatura à eleição, nenhuma vez foi prometido nada, né? A gente não promete, a gente só diz, nós afirmamos sempre, nós queremos trabalhar pelo bem da nossa sociedade, fazendo o melhor, dentro da legalidade no momento que está vigente. E sempre atendendo, eu, claro, da área da educação, mais do que nunca, vou defender a educação sempre, né? Mas não é só isso, né? A educação requer todas as áreas para que realmente aconteça o melhor para a criança lá na sala de aula. Aí pessoas me dizem, a senhora não entende de rodovias, de estradas. Entendo muito. Nós temos 40 e poucos ônibus, né, linhas, que fazem o transporte das crianças. Então, eu preciso entender de estrada, eu preciso entender de transporte, né? Eu preciso entender de saúde. As nossas crianças são muito ligadas, hoje nós temos muitas crianças com problemas de saúde, então eu preciso entender da saúde, eu preciso entender da alimentação, da agricultura, porque o que chega para a criança se alimentar tem que ser um alimento de qualidade, então eu preciso saber o que está acontecendo lá na ponta, até o que chega no lanche da criança, na alimentação. Então a gente precisa saber um pouquinho de cada área, entender um pouquinho de tudo. E, claro, o processo de ensino-aprendizagem e o processo de educação, que é chamar as famílias junto na escola. Hoje o mundo evolui muito, a gente sabe disso, né? Todos nós acompanhamos essas evoluções diárias aí, grandiosas e rápidas, tudo muito rápido. E a família tem se modificado muito, os interesses, as necessidades, né? Os objetivos familiares têm se dividido, né, em muitas facetas e todas elas muito importantes para o desenvolvimento da criança. Então, essa aproximação da família na escola, para nós tem sido fundamental também. Então, valorizar as questões familiares é muito, muito importante. A família é um núcleo, né? Seja lá, família mãe solo, né? Aí tem diversos tipos de família, mas é importante que ela esteja presente e que nós possamos entendê-la e trazer junto com a escola para fazer a educação dessas crianças. Então, além do processo de ensinar, nós temos o processo de educar. E os dois precisam andar juntos, senão você não consegue hoje, e não conseguiria como há tempos atrás também, você realmente formar um cidadão de caráter, né? Uma pessoa que pensa no futuro, que queira se desenvolver, que queira contribuir com a comunidade. E candidata, dentre todas estas áreas que a senhora citaste, tem alguma que é prioritária ou que tem o maior foco de atenção aí no processo de conversa com as pessoas nesse período de campanha, que as pessoas mais solicitam ou mais pedem, né, para que seja prioridade durante esse processo de campanha eleitoral? Sempre a necessidade que mais me pedem, né? Como eu sou da área da educação, né? São realmente as creches, né? Que as pessoas gostariam que tivesse creche em tempo integral, né? Para todas as crianças, né? Isso realmente é um processo bastante moroso, não é assim tão simples, né? Eu sempre digo, o bem mais precioso que o pai entrega para nós, uma família nos entrega, é o seu filho, né? Então tem que ter uma responsabilidade muito grande no acolher essa criança e desenvolver essa criança. Então, você imagina, são 28 mil famílias, 28 mil crianças que precisam de cada um de uma atenção.
Um é diferente do outro, uma família é diferente da outra. E você precisa estar atento a todas essas necessidades. Então, muitas vezes, todo mundo quer creche para, né? Eu acho que estamos construindo várias creches, porque 3 anos e meio foi muito pouco tempo para você deixar prontas essas construções, justamente pela parte burocrática, né? E nas condições que nós, quando entramos, assumimos a prefeitura, nas condições que estavam as escolas. Então, foram prioridades que foram elencadas para atender, e agora, então, com a ampliação das creches, que é o que mais realmente, né? As pessoas me pedem, talvez por ter sido secretária de Educação, né? Eles sempre se elencam, né, nesse fator. Então, vem muita creche nova aí, vai atender, né, praticamente a toda a nossa população. Nós queremos zerar essa fila, mas com o crescimento de Chapecó também, tem os pés bem no chão, né? Não adianta nós iludir. Chapecó cresce, assim, a questão de você receber 20 mil pessoas, né? E nesses últimos 2 anos, né? Foram mais de 20 mil. Nos últimos 3 anos, acho que passa de 25 mil famílias novas. Então, não são 20 mil pessoas. Cada família vem com 2 filhos, 3 filhos. Então, você imagina o volume disso tudo dentro das escolas. Então, tem que absorver também isso, porque toda criança tem o mesmo direito. Independente de onde ela esteja, se seja imigrante ou migrante, para nós, o nosso objetivo é atender a criança, né? Então, nós vamos aí atender, com certeza, né, essa ansiedade que algumas mães têm, que é a questão das creches. A questão da IFAP também preocupa candidato, considerando que hoje é uma cidade dentro de outra cidade, né? Considerando as vagas e também a própria estrutura, né, para atender a demanda daquela região. Isso, sempre a IFAP sempre digo, é uma preocupação sempre, né? Justamente por essa alta concentração de pessoas que vêm para trabalhar na agroindústria. Então, a gente percebe que lá, sim, nós vamos construir várias escolas, desde o VEDERT, né? Desde o VEDERT 1, VEDERT 2, na verdade, agora já tem até o 5, né? Mas, enfim, né? Já tem os processos, já estão acontecendo, que são dos 2 VEDERT, então, escolas e creche, que lá nós temos que construir as 2, né? Dentro da IFAP também nós temos, então, a creche do Maryland Master, que aí tá, né, vai ser para mais de 1.000 crianças. Temos uma outra escola no Vila Páscoa também, que já está prevista, que nós temos uma área de terra, né, que pode ser institucional, que pode ser construída. Aí é uma escola, né, que é para atender os maiorzinhos, então. O Diogo Alves, então, está quase pronto a ampliação, que são mais 6 salas de aula, que também absorve já um número bastante bom, né, de crianças. E assim a gente vai indo, né? Nós vamos construindo, tentando ampliar, melhorar, mas um dos problemas também, nos loteamentos novos, não é o problema porque a gente tem área institucional, mas o núcleo da IFAP, que é um dos grandes problemas hoje de falta de vaga, nós não temos mais nem terreno para construção, né? Porque uma escola você não pode fazer num espaço pequeno, você precisa de um espaço amplo, você precisa da área de lazer, área de esporte, enfim. Para uma criança desenvolver, você precisa de uma estrutura, né, bem ampla. Então, na região da IFAP, a gente percebe que dentro do núcleo da IFAP isso está bastante dificultoso, né? Mas, enfim, estamos fazendo o melhor para poder atender essas crianças. A gente sabe que uma da grande demanda da IFAP é o ensino médio, né? Com uma escola só do estado, porque nós não atendemos o ensino médio. O município só atende o ensino fundamental e educação infantil. Então, só tem uma escola do estado que está atendendo o ensino médio. Isso também tem dificultado muito as famílias para as crianças virem para o centro, né? Principalmente no horário noturno. Então, são coisas que a gente vem lutando, vem conversando. Até fizemos um diálogo ano passado com o estado, com a própria universidade, né? A UNO, que é uma parceira que nos cedeu espaço físico para atender as crianças maiores, que seriam o ensino médio, para sobrar mais salas de aula, né, vagar mais salas de aula para a gente poder atender outras séries, outros anos, mas não houve acordo, né, do Estado com a UNO. Então, são fases, né, são momentos em que são decisões governamentais que a gente precisa respeitar, né, e que vamos tentar agora outras saídas, né, outras formas de poder estar atendendo aquelas crianças.
Candidata, antes das considerações finais, para encerrar por minha parte, qual a opinião da senhora em relação a um vereador ou vereadora que se elege e aí depois assume um cargo no executivo municipal, em uma diretoria ou uma secretaria? Eu vejo assim, eu acho que trabalho é trabalho independente de onde você esteja. Desde que você faça um bom trabalho, se você for vereador ou se você for secretário, eu não vejo muita diferenciação. Claro que o vereador tem um papel de legislar muito mais do que executar, que seria uma secretaria, né? A diferença está no executivo e legislativo. Mas atender o processo de atendimento, o processo do trabalho é o mesmo, né? Então, eu acredito que eu sempre me elegi, fiquei na secretaria, já fui convidada sempre para estar na secretaria, assim como também fiquei na Câmara. Eu tive 6 anos, então eu tive a experiência, eu sempre digo, né, do executivo e do legislativo. E acho que quando você faz um bom trabalho para a comunidade, independe se tu é secretária, convidada e aceita, ou se você fica na Câmara de Vereadores, né? O melhor de tudo isso é dar o resultado para a sociedade, né? Isso que é o mais importante. Muitas pessoas me questionam, você vai voltar para a Secretaria de Educação? Ou vai ficar de vereadora, né? Eu sempre digo que, como eu estive dos dois lados, tive as duas boas experiências, né? Tudo vai depender do conjunto da administração, do próprio nosso prefeito João Rodrigues e das conversas realmente que vão acontecer. O que for melhor para Chapecó, eu vou assumir. Candidato, para fecharmos então esta conversa, deixo o espaço aberto para suas considerações finais. Bom, então, mais uma vez candidata, né, a vereadora, né, de Chapecó. Meu número é 55777, é um número também de todos os 4, né, mandatos, 4 eleições. E a gente trabalha por um grupo muito grande, que é a educação, porque nós acreditamos muito na educação. Eu sou educadora há mais de 35 anos e eu sempre digo, a educação é a porta de entrada para o sucesso ou insucesso de qualquer pessoa, né? Então, tudo é a base, a gente sabe que o desenvolvimento de qualquer ser humano é a educação, é o processo de ensino-aprendizagem, é por ele que eu luto, né? Mas por qualidade. Não é depósito, né? Escola não é depósito de criança, né? Escola não é para passar o tempo, escola para realmente ter aprendizagem, ter avanços enquanto pessoa. Às vezes não é só a nota 10 que influencia, né, na qualidade de uma educação. É o carinho, é a atenção, é o acompanhamento, realmente fazendo com que essa pessoa seja uma pessoa do bem. É só isso que nós queremos. Precisamos plantar coisas boas para termos coisas boas no futuro. Então, a educação é isso, é você plantar e colher. Astrid, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, né? Obrigada a todos, né, por estarem nos ouvindo e dizer que se gostam do nosso trabalho, confiam no nosso trabalho, então vote em Astrid Toso. Muito obrigada de coração. Esta foi a candidata a vereadora em Chapecó pelo PSD, Astrid Toso, que falou um pouco mais sobre suas defesas de campanha, além de outros assuntos da política local. Em breve voltaremos com mais convidados para você e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!